Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e na aula de hoje vou fazer essa bolsinha que é conjunto desse chapéuzinho, que eu vou deixar o link para vocês aí na descrição do vídeo, caso vocês queiram fazer o conjuntinho como eu fiz aqui. Tanto a bolsinha quanto o chapéu são de fácil confecção, como vocês vão ver a seguir no passo a passo. Bem, e esse tamanho que eu fiz aqui, a bolsinha é mais independente. Você pode usar até do tamanho infantil, desde 1 aninho até 10, 12 anos, sem problema nenhum. O chapéu eu fiz no tamanho 2 a 6 anos, dependendo aí da criança, e não tem grande variação na numeração, na quantidade de centímetros nessa idade. Bem, agora, vamos conferir a lista de materiais e depois dar início à aula da bolsinha. Para fazer a bolsinha infantil, eu vou usar o fio de malha premium da Círculo. Eu escolhi duas cores, esse tom de rosa e esse tom de verde, os dois cores candy, bem clarinho, e agulha para crochê número 5. Para fazer a bolsinha, eu deixo aqui cerca de 80 centímetros de sobra do fio e vou começar a trabalhar as correntinhas. Faço 14 correntinhas no total. 1, 2, 3, 4, 5, até completar as 14. Completei as 14, pulo a primeira, venho na segunda e começo a trabalhar em pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada correntinha de base até chegar na última correntinha do cordão. Quando eu chego aqui na última correntinha, eu já fiz um ponto baixo, volto nessa última correntinha e faço mais 2 pontos baixos. Deixo o fio de sobra ali na espera e olha só, com esses 3 pontos, o que eu tinha e mais 2, eu fico com 3 pontos e ele já fica curvadinho, já faz a parte arredondada. Agora, eu vou repetir o mesmo processo, trabalhando um ponto para cada ponto de base, até chegar aqui no finalzinho da carreira. Cheguei no finalzinho, já fiz um ponto baixo, faço mais 2, porque eu vou pular aquela correntinha de vira e vou fechar o ponto aqui na primeira carreira. Na verdade, eu não fecho, eu só vou fazer um ponto baixo centrado aqui nesse primeiro ponto, para trabalhar em carreiras circulares. O ponto baixo centrado, para quem ainda não conhece, o ponto baixo normal eu pego sempre nas 2 laçadinhas do ponto. O ponto baixo centrado eu vou pegar aqui onde se forma esse V, ó, bem no centro do ponto. Por isso, o nome ponto baixo centrado, no centro do ponto. Então, eu venho aqui, passo ali naquele Vzinho, busco a laçada e fecho como eu já faço o meu ponto baixo de costume. O que muda é só o local de passar a agulha e ele já fica centrado e fica um ponto bem alinhado e bem fechadinho. Agora, eu vou trabalhar um ponto para cada ponto de base, um ponto baixo centrado para cada ponto de base, até chegar aqui antes dos 3 pontos que eu tenho juntos na parte arredondada. Prontinho, cheguei aqui nos 3 pontinhos e agora eu vou fazer 2 pontos centrados juntos, faço o primeiro, volto no mesmo ponto, faço o segundo. 2 pontos juntos em cada um dos 3, ficando nessa parte arredondada com 6 pontos baixos centrados. Depois que eu terminei, eu vou começar a lateral do outro lado, também fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base, até chegar aqui nessa parte arredondada, onde novamente faço 2 pontos baixos centrados no primeiro, 2 no segundo e 2 no terceiro, ficando com 6 pontos, formando a base, o fundo da bolsinha.
Prontinho, cheguei ao final da segunda carreira. Agora, eu vou fazer o acabamento na parte de baixo com o fio de sobra e depois dar continuidade à base da bolsinha. Para fazer o acabamento, eu faço o seguinte, eu já tenho o fio aqui embaixo. E esse fio de sobra que eu deixei no início, eu vou usar para fazer esse acabamento. Eu não venho aqui no primeiro buraquinho, eu venho um ponto antes, porque se eu começar aqui, esse buraquinho e o último fica aparecendo. Então, eu venho um pontinho antes, puxo o fio aqui com a agulha pro lado de cima, o que vai ser o lado direito da bolsinha. E agora, eu vou caminhar pontinho por pontinho, ó, sempre buscando o fio e passando por dentro da laçada, seguindo aqui na linha da correntinha, onde eu tenho os buraquinhos, novamente, passo por dentro, busco o fio, passo pela laçada, fazendo pontos baixíssimos até chegar lá no último buraquinho, onde eu vou fazer o processo de arremate. Cheguei no último pontinho. Agora, como eu fiz lá no início, eu vou passar um pontinho à frente. Já puxo o fio e levo ele lá para trás. Prontinho. Agora, eu deixo ele aqui na espera para fazer o arremate, junto com o arremate da próxima carreira, porque eu vou trabalhar completando 3 carreiras na cor rosa. Eu já tenho 2, agora eu inicio a próxima. Finalizei aqui os aumentos, vou trabalhar o primeiro ponto da terceira carreira. Aqui, se você sentir mais segurança, você pode colocar um marcador de pontos sempre no primeiro ponto da carreira para facilitar a visualização. Agora, trabalho um ponto para cada ponto de base. A partir de agora, eu não tenho mais aumentos, eu vou trabalhar um ponto baixo centrado para cada ponto de base por toda a carreira. Então, chegando aqui na parte arredondada, onde eu tenho os aumentos, eu faço um ponto baixo centrado para cada ponto de base, na lateral também, e aqui na outra parte arredondada, a mesma coisa, um ponto baixo centrado em cada ponto de base. Chegando ao final dessa terceira carreira, vou arrematar o fio, fazer a troca pela outra cor e depois dar continuidade à base. Já peguei o outro fio e aqui eu vou fazer a troca do fio um pouco mais para frente, porque eu não vou fazer encerramento da carreira e também não vou fazer a troca invisível, eu vou fazer a troca de degrau para facilitar a confecção da bolsinha, só que ali não vai aparecer, porque eu vou colocar o lacinho de acabamento justamente em cima dessa troca de cor. Por isso que aqui eu ainda vou levar 3 pontinhos para frente na mesma cor. Aqui eu já vou fazer a troca, então, eu não finalizo o ponto, eu venho, corto o fio, deixando ali uns 10, 15 centímetros pro arremate, já busco a nova cor, passo aqui por dentro. E agora, eu vou começar a trabalhar com a nova cor. Os 2 fios ainda estão soltos ali dentro, daqui a pouco a gente já arremata tudo para facilitar e não subir muito a bolsinha. E agora, ó, é só continuar trabalhando. Observem que essa troca é bem simples e facilita bastante a confecção. Bem aqui, não vai ficar esse degrauzinho, porque aqui eu vou colocar o laço de aplicação. Agora, eu vou continuar trabalhando até completar 6 carreiras na cor verde. Posso colocar o marcador aqui,
sempre no primeiro ponto e ir mudando carreira a carreira. Ao final das 6 carreiras, eu vou virar para o avesso, arrematar todas as pontinhas e depois dar continuidade fazendo novamente a troca de cor. Cheguei ao final da 6ª carreira, eu já cortei o fio, mas ainda não fiz a troca de cor. Eu vou mostrar como eu arremato as pontinhas para fazer essa parte, porque quando ela cresce mais, fica mais chatinho virar aqui para o lado avesso. Então, ó, vou pegar aqui em qualquer uma das pontinhas e eu vou começar a passar essa pontinha de sobra pela mesma cor que eu vou fazer o arremate. Quando eu passei alguns pontos por aqui, eu faço o seguinte, eu vou vir com a ajuda da cola pano ou cola de silicone líquida, as duas são ótimas, hoje eu vou usar a cola de silicone líquida, e eu vou tracionar bem o fio, ó, e venho com um pinguinho de cola. Quando eu solto esse fio, a cola penetra lá por dentro dos pontos. Depois, eu vou passar por dentro de mais alguns pontinhos. Eu sempre repito o processo de colagem por 2 vezes, porque aí fica bem seguro. Ó, traciono bem novamente, um pinguinho de cola, e quando eu solto, o fio penetra lá por dentro dos pontos. O arremate fica super seguro, aí eu já posso cortar o fio e o mesmo eu vou repetir nas outras pontinhas. Depois eu vou virar novamente para o lado direito, fazer a troca da cor e dar continuidade. Aqui eu faço novamente a troca de cor da mesma forma que eu fiz na troca anterior. E vou trabalhar agora 3 carreiras na cor rosa. Depois das 3 carreiras, volto para a parte do acabamento na parte de cima e enfeitar a bolsinha e fazer a alça. Já finalizei as 3 carreiras, agora já tenho o tamanho necessário para a altura da bolsinha. Vou fazer uma carreira em pontos baixíssimos, eu não faço centrado, faço normalmente, passo pelas alcinhas do ponto, busco a laçada e passo o fio por dentro. Vou trabalhar dessa forma até restar o último ponto. Então, ou seja, quando eu chegar aqui, ó, nesse último ponto eu não faço, porque eu venho só até o penúltimo, porque o último eu já faço o fechamento invisível e o arremate. Faltando o último ponto, eu parei aqui, já cortei o fio e eu vou puxar esse fio aqui pra frente. Eu vou pular esse último ponto e venho aqui no primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. Eu vou passar por trás das 2 laçadas. E depois, eu vou voltar aqui, ó, nesse último ponto que eu fiz, passando entre as 2 laçadinhas. E vou levar esse fio depois lá pro lado avesso, ó, trazendo ali por dentro dos pontos. Depois que eu trago ele aqui, eu faço o processo de arremate com a cola, tanto na última troca de fio, quanto aqui no acabamento. E olha só, as correntinhas, elas continuam aqui, ó, e eu não vejo onde começou e terminou a carreira. Agora, eu vou para a confecção do lacinho. Para a montagem do lacinho, eu deixo a pontinha inicial aqui pro lado e eu vou passar essa pontinha maior que eu deixei ali, uns 40, 50 centímetros, eu vou passando aqui no meio, arrumando o lacinho. Eu passo umas 4, 5 vezes. Depois, aqui no lado avesso, eu pego minha agulha, passo por baixo
dessas voltinhas que eu dei e vou buscar esse fio aqui por trás dessas voltinhas. Depois disso, eu dou um nozinho com as duas pontinhas de sobra e prontinho, ó. Agora eu já posso aplicar o lacinho na bolsa. Eu vou colocar 2 lacinhos, então vou repetir o mesmo processo. Quando eu tiver os 2 prontos, eu volto para a aplicação. Depois que eu terminei a montagem dos 2 lacinhos, eu cortei o fio de sobra, porque aqui na minha bolsinha eu vou fazer a colagem do laço. Caso você queira, você também pode deixar os fios de sobra, colocar no lugar aqui que você queira colocar o lacinho e puxar os 2 fiozinhos lá para trás e arrematar, você escolhe. Eu acho a cola bem prática e como ela é uma cola lavável, então é bem fácil porque você pode lavar a bolsinha e ela não sai. Eu vou colocar aqui, ó, um pinguinho de cola no meio e um pouquinho de cola de cada lado. E como eu disse, eu vou fazer a aplicação aqui bem no degrau, ó. Então, coloco um lacinho aqui, o outro ali no outro degrau, e eles vão ficar já cobrindo essa parte do arremate e enfeitando a bolsinha. Agora, eu vou esperar o tempo de secagem, vou colar os dois, esperar o tempo de secagem, e depois eu vou trabalhar a alça, colocação e também a colocação dos botões. Para fazer a alça, eu vou deixar aqui mais ou menos em torno de 30 centímetros para o arremate e aplicação na bolsinha. Vou fazer aqui o meu nozinho inicial e mais 2 correntinhas. Depois que eu fiz as 2 correntinhas, eu volto na primeira das 2, busco a laçada na primeira e já passo por dentro da segunda. Depois disso, eu volto sempre na laçada anterior e fico com as 2 laçadinhas na agulha. Passo por dentro das 2. Passo na laçada anterior, fiquei com as 2 laçadinhas, busco a laçada e passo pelas 2. Passo na laçada anterior, busco a laçadinha e passo por dentro das 2. Então, vai ficando uma corrente dupla, como se fosse uma trança embutida. Olha só o trabalhado, que legal. Então, sempre passando na anterior, então, tenho as 2 na agulha, busco a laçada e passo pelas 2. Eu vou trabalhar aqui cerca de 50, 60 centímetros para fazer a alça. Depois que eu completei mais ou menos em torno de 60 centímetros, eu puxo o fio e vou para a aplicação. Lembrando que eu já deixei tanto no final quanto no início em torno de 30 centímetros para fazer a costura lá na bolsinha. Agora, para aplicar a alça na bolsinha, ó, eu já apliquei um dos lados. Eu vou deixar a bolsinha bem certinha, bem retinha, e vou colocar o lado que fica da trança aqui pra fora, com o fio que eu deixei de sobra. Eu venho aqui bem na lateral, ó, passo por baixo dessa carreira em pontos baixíssimos do acabamento e trago o fio lá de dentro aqui pra fora. Depois, eu vou passar esse fio aqui pela alça. Então, ali bem no comecinho da alça, ó, eu venho e passo por dentro. Depois, eu venho com o fio novamente lá de dentro, aqui pra fora, ajusto e vou passar novamente na alça. Então, eu vou passar aqui em lugares diferentes, assim, próximos, mas no pontinho diferente, por várias vezes. Então, venho passando, passo lá por dentro, venho, saio novamente aqui fora.
e vou passar algumas vezes até ficar pronto para o arremate. Aqui com essa sobrinha de fio, eu posso passar algumas vezes aqui, ó. Depois disso, eu levo ali pro lado avesso. Passo por dentro desses fiozinhos. E depois, é só arrematar o fio, levando aqui por dentro da alça e fazendo a colagem. E eu já tenho a colocação da alça prontinha. Depois da costura das duas alças, aqui dos dois lados, né, da alça pronta, eu já posso fazer a costura dos botões. Eu vou usar esse botão magnético, que tem essas pontinhas, ó. Tem 4 ganchinhos, e é bem fácil, eu costuro um de um lado, outro do outro, na mesma direção, e ele fecha, olha só que legal, automático a hora que encosta um no outro. Eu sempre faço essa costura aqui, depois dessa linha, ó, da primeira carreira, bem aqui embaixo, porque eu acho que fica bem legal o acabamento. Eu vou costurar aqui, você pode fazer tanto um botãozinho no centro, quanto um de cada lado. Você pode colocar aqui um ou dois botõezinhos. Só com linha e agulha de costura mesmo, costurando os 4 ganchinhos. Então, costuro um ganchinho, venho pro próximo, costuro o outro e arremato o fio, bem simples mesmo. E aí, já teremos a bolsinha finalizada. Bem, pessoal, já fiz a colocação do botão. E com isso, já tenho a bolsinha prontinha, finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, lembrando que eu deixei aí embaixo na descrição do vídeo o link do chapeuzinho, para que você possa fazer o conjuntinho caso queira. Bem, pessoal, finalizando essa aula e eu espero, como eu disse, muito que vocês tenham gostado desse conjuntinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!